A paz do Senhor Jesus, você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e hoje estaremos dando continuidade ao estudo do livro de Jó. Se você está chegando aqui pela primeira vez, que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de compartilhar com seus amigos. Conheça também as nossas playlists aqui do livro de Jó e também de outros devocionais. Meus irmãos, hoje então nós estaremos estudando o capítulo 18, conforme eu já disse em outros vídeos. Eu não sou teóloga, sou apenas uma serva do Senhor, estudiosa da palavra de Deus. Estou aqui com o meu coração grato ao Senhor por mais essa oportunidade e na dependência total do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Eu convido você nesse momento a estar fazendo uma oração juntamente comigo para darmos início. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade e que nessa hora, Pai, o Senhor me dê sabedoria do alto, unção do alto, para que eu possa transmitir esse estudo, Pai, conforme a vontade do Senhor, que o Senhor traga a sua revelação para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Conforme eu tenho feito, hoje estaremos fazendo também estudando versículo a versículo. Quando o tema for o mesmo, aí eu estarei juntando os versículos. Então, para iniciar, nós estaremos, eu vou ler de uma só vez aqui o capítulo, né? E depois a gente vem se detendo, né? Versículo a versículo. Bildade acusa Jó de presunção e impaciência. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos? Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a faísca do seu lar não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas, e sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos firmes se estreitarão, e o seu próprio conselho derribará. Porque por seus próprios pés é lançado na rede e andará nos fios enredados. O laço o apanhará pelo calcanhar, e prevalecerá contra ele o salteador. Está escondida debaixo da terra uma corda e uma armadilha na vereda. Os assombros o espantarão em redor e o farão correr de uma parte para outra, por onde quer que apresse os passos. O seu poder será faminto e a destruição está pronta ao seu lado. Ela devorará os membros do seu corpo, sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. Será arrancado da sua tenda onde estava confiado e será levado ao rei dos terrores. Morará na sua tenda aquele que nada lhe era. Espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo se secarão as suas raízes e por cima serão cortados os seus ramos. A sua memória perecerá na terra e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas e afugentá-lo-ão do mundo. Não terá filho nem neto entre o seu povo, e resto nenhum dele ficará nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os vindouros, e os antigos serão sobressaltados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o lugar do que não conhece a Deus. Meus irmãos, aqui nós temos então, conforme a gente leu aqui no título, uma resposta de Bildade a Jó. No capítulo 17, a gente vê Jó, aqui argumentando,
junto a esses, entre aspas, amigos. E aqui um deles, então, no capítulo 18, vem respondendo a Jó. Então aqui diz, olha: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem e então falaremos, porque somos tratados como animais. Não, porque somos tratados como animais e como imundo aos vossos olhos. Então, Bildade aqui dá a entender, né, que ele achava Jó um prepotente, né, no sentido de os achar, né, de os tratar ali como animais e como imundo, né, aos olhos de Jó. E então, quando ele diz aqui, até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem e então falaremos, porque somos tratados como animais e como imundo aos vossos olhos, né? Então, ele estava querendo dizer que Jó os considerava dessa forma e aí continuou dizendo, né? Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por sua causa? Né? Então, dando a entender, né, que Jó achava, né, que no caso todos teriam que parar a vida para poder observar o seu sofrimento. Isso tudo pensamento de Bildade, irmãos. E aqui nos versículos 5 ao 10, que diz assim: na verdade, a luz dos ímpios se apagará e a faísca do seu lar não resplandecerá. Né? Então, aqui, Bildade estava de uma forma indireta, né, dizendo a Jó que ele iria morrer, né, morrer como ímpio. E aqui diz: a faísca do seu lar não resplandecerá. E aí, continuando, olha: a luz se escurecerá nas suas tendas e sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos firmes se estreitarão e o seu próprio conselho o derribará. Porque por seus próprios pés é lançado na rede e andará nos fios enredados. O laço o apanhará pelo calcanhar e prevalecerá contra ele o salteador. Está escondida debaixo da terra uma corda e uma armadilha na vereda. Então, aqui nesse trecho, né, nesses versículos 5 ao 10, Bildade ressalta os diversos perigos iminentes, né, que Deus tem reservado para os perversos, a fim de garantir que serão apanhados em sua perversidade. Né? Então, mais uma vez, ele considerando Jó como uma pessoa perversa, né? Como uma pessoa que estava passando tudo aquilo que estava, né, atravessando todo aquele sofrimento por conta de sua perversidade. E aí, olha, nos versículos 11 ao 14, continuando, fala assim: os assombros o espantarão em redor e o farão correr de uma parte para outra, por onde quer que apresse os passos. O seu poder será faminto e a destruição está pronta ao seu lado. Ela devorará os membros do seu corpo. Sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. Será arrancado de sua tenda, onde estava confiado, e será levado ao rei dos terrores. Misericórdia, né, irmãos? Porque quantas tristezas, né, Jó atravessou, porque além do sofrimento, né, que ele estava vivendo, de toda a perda que ele tinha sofrido, e ainda tinha ali esses acusadores, né, essas pessoas que, sem saber o porquê de Jó estar atravessando aquilo tudo, né, o acusavam de perverso, né, e traziam à tona de uma forma cruel, né, a doença de Jó, né, conforme a gente acabou de ler. Bildade estava o quê? Atribuindo cruelmente a doença de Jó ao primogênito da morte, que era uma referência ao demônio das pragas e doenças. O rei dos terrores
deve ser a morte personificada como um rei. Outros estudiosos também sugerem que possa ser uma referência a Satanás. Então, quantas coisas duras, né, esse homem ali falou para Jó. Então, assim, trazendo para a nossa vida, irmãos, a nossa dependência, né, a nossa esperança, verdadeiramente deve ser sempre posta no Senhor que é o nosso bondoso Pai, que está sempre ao nosso lado, que nos conhece por inteiro, né? Porque muitos que estão de fora, né? Muitos que se dizem amigos, principalmente na hora da dificuldade, se afastam de nós, né? E quando não, se aproximam para agir como esses amigos de Jó, né? Mas o que que a gente deve fazer? Devemos ficar cada vez mais, meus irmãos, próximos ao Senhor, né? Sabendo que Ele tem cuidado de nós. De repente, Jó, ali naquele momento, né, não sabia disso, né? A gente vê aqui, né, a gente tem visto até chegarmos aqui no capítulo 18, né, que Jó, ele gostaria de compreender o porquê dele estar passando aquilo tudo. E nós que já lemos o livro de Jó, né, que já conhecemos, a gente sabe, né, que lá na frente, aleluias, né, Jó verdadeiramente vai compreender tudo aquilo, né, que ele passou e vai conhecer a Deus, não só de ouvir falar, mas porque os olhos dele o verão verdadeiramente, né, ele compreenderá, aleluias, o projeto de Deus na vida dele. Então, você que está aí do outro lado, que de repente também está passando um momento difícil da sua vida, e de repente você já até ouviu pessoas também né, para te entristecer, meu irmão, minha irmã, não guarde isso no seu coração. Guarde no seu coração somente que Deus, aleluias, Ele está contigo, assim como Ele estava com Jó. Era só um tempo ruim na vida de Jó. E da mesma forma, é só um tempo ruim na sua vida. Que você não blasfeme, que você não murmure, que você continue perseverante, sabendo que vai chegar o tempo da vitória. Amém? Glórias a Deus. Aqui, irmãos, agora no versículo 15 ao 19, diz assim: Morará na sua tenda aquele que nada lhe era, espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Olha quantas palavras duras, né, que esse homem mencionou ali para Jó, né, querendo dizer o quê? Que Jó, ao morrer, outra pessoa, né, que nada era dele, iria, no caso, ocupar ali a sua tenda, né? E aí, continuando, ó, por baixo se secarão as suas raízes, e por cima serão cortados os seus ramos, né? Esse homem estava aqui contradizendo, né, o que tinha sido dito lá em Jó 14, versículos 7 e 8, onde diz assim, olha, porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta, né? Então, a gente sabe que é isso que verdadeiramente acontece, né, com uma árvore, né, que ainda que seja cortada ali a sua raiz, né, ao cheiro das águas brotará. E da mesma forma, irmãos, somos nós, né, que somos filhos de Deus, né? Se a pessoa for temente ao Senhor, continuar na presença do Senhor, ainda que ela caia, o Senhor vai vir com mão forte, né, e vai levantá-la. Ao cheiro das águas, né? Quer dizer, ao cheiro da palavra de Deus, essa pessoa será restaurada. E esse homem estava contradizendo essa palavra, né? Porque olha o que ele disse, né? Que aqui, deixa eu só voltar aqui que eu saí da página, achei, né? Deixa eu só encontrar aqui o versículo novamente. 16, né? Por baixo se secarão as suas raízes e por cima serão cortados os seus ramos.
a sua memória perecerá na terra e pelas praças não terá nome, né? Olha quanta bobagem esse homem falou, né? Que sabemos que milhares e milhares de anos se passaram e estamos nós aqui, olha, falando de quem? Falando de Jó, né? Que é o mesmo homem que esse Bildade aqui estava querendo dizer que a memória dele pereceria na terra, né? E pelas praças não teria nome. Então, meu irmão, minha irmã, de repente você está achando aí, olha, que não tem mais jeito para você, né? Que o seu nome não será nem lembrado, mas que você se espelhe aqui nessa passagem, né? Onde a gente, aliás, nesse livro de Jó, né? Que você tome como exemplo, né? Todo o sofrimento desse homem e a vitória desse homem, né? Que para sempre terá o seu nome lembrado, né? Glórias a Deus. Da luz o lançarão nas trevas e afugentá-lo-ão do mundo. Não terá filho nem neto entre o seu povo, e resto nenhum dele ficará nas suas moradas. Vou ler até o 21. Do seu dia se espantarão os vindouros e os antigos serão sobressaltados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o lugar do que não conhece a Deus. Quanta maldade, né, que esse homem fez ali com Jó, né, com essas palavras, né, palavras que com certeza machucaram mais do que as chagas de Jó, né? Então, olha, ao descrever as raízes como secas ou murchas, Bildade contraria o argumento anterior quanto à árvore que é decepada, mas brota a partir das raízes, né? E para Bildade, não haveria esperança para a descendência de Jó, uma vez que Deus apagaria a memória dele na terra, tendo dado cabo de seus descendentes. Olha aí quanta coisa que ele falou para Jó, né? Aí, irmãos, na antiguidade, isso era sinal de maldição divina, né? Quando a pessoa não tinha mais ali herdeiros, né? Quando não tinha filhos. E aí, olha, mais uma vez, Bildade manifesta grande insensibilidade com relação a Jó, pelas perdas, né, que ele tinha passado, especialmente a perda dos filhos. E aí, olha, Bildade usa também a palavra perverso, que em hebraico tem o sentido literal de injusto, refutando a alegação de Jó de que Deus os entregou ao ímpio. Refutando a alegação de Jó de que Deus os entregou ao ímpio. Bildade cria que as acusações nos versículos 5 ao 20 comprovam a acusação de que Jó é culpado, que age com perversidade. Então, esse capítulo, né, é um capítulo que vem mostrando mais uma vez, né, as acusações injustas que Jó sofreu, e nesse caso aqui por meio desse homem chamado Bildade, né? Então, o que a gente pode extrair, né, aqui desse capítulo para a nossa vida, né? Podemos extrair, irmãos, que ainda que formos machucados, né, com palavras, assim como Jó foi aqui nessa situação, né? Há esperança para você. Ao cheiro das águas, né, as suas raízes brotarão novamente, meu irmão, minha irmã, assim como aconteceu na vida de Jó. E capítulo a capítulo nós vamos vendo ali o que ele passou, né? E a gente sabe a vitória que virá, né? Que a gente vai conhecer daqui mais à frente, né? Nos mínimos detalhes, né? A gente já leu, com certeza você também já leu o livro de Jó, mas nós estaremos, né? Detalhe por detalhe, trazendo para que reforce a nossa fé de que tempo ruim qualquer um de nós vai atravessar nesse mundo, como disse Jesus, que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que era para termos o quê? Bom ânimo, porque ele tinha vencido o mundo, aleluias. Então, meus irmãos, do mesmo jeito, né, que Jó passou aqui, olha, por tantas acusações, né, um homem dizendo que ninguém aliás, né, que o nome dele seria apagado dessa terra, né, que ele não tinha ninguém mais nesse mundo, né, para poder trazer
à memória o seu nome. É um homem, né, que ouviu ali que os perversos não tinham parte com Deus. Tudo isso ele ouviu, né? Aqui nesse capítulo a gente viu. Mas esse homem a gente sabe quão vencedor ele foi, né? Quantas vitórias, né, ele recebeu ao final de todo esse sofrimento. Então fica firme sabendo que a sua vitória também chegará. Creia no Deus que tudo pode, creia no Deus que te ama e que está contigo e que está vendo a sua dor. Amém? Ainda que você esteja passando por acusações, ainda que você esteja passando, né, por injustiça, continua firme com o Senhor, né? Fica quietinho, né, guardando, né, falando, aliás, somente com Deus e a sua vitória vai chegar. Meus irmãos, até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.